Olá pessoal, sou William Paduan Lenhart, advogado no escritório Rego Barros, advogados associados aqui na cidade de Curitiba, Paraná. Sou especialista em direito civil e direito processual civil e hoje trago a pergunta de uma cliente aqui do escritório que deve ser a dúvida de muitas pessoas diante do atual período de crise econômica pelo qual nós estamos passando. Ela perguntou se por alguma dificuldade financeira ela pode deixar de pagar uma conta. Vejam pessoal, no nosso dia a dia nós lidamos com muitos tipos de contas, temos luz, água, gás, situações de consumo em geral, nas quais nós temos que gastar o nosso dinheiro para adquirir um produto ou serviço. Se deixamos de pagar alguma dessas contas, acontecem algumas consequências, como a interrupção de serviços, a incidência de juros e correção monetária, a cobrança do valor pelo credor, com ligações, com mensagens, inscrição do nome do devedor no serviço de proteção ao crédito e a interposição de ações judiciais. Então, para auxiliar todos que têm essa dúvida, como a nossa cliente, e não querem acabar sofrendo as consequências pelo não pagamento de uma dívida, vou responder a pergunta falando um pouco sobre os contratos bancários. Quando você utiliza o limite da conta bancária, faz um empréstimo ou um financiamento para aquisição de um produto ou serviço junto a um banco ou uma financeira, dentro do respectivo contrato de crédito, normalmente são inseridas algumas tarifas que podem ser consideradas abusivas. Se realmente for reconhecida a abusividade, o consumidor passa a ter direito a recuperar o valor que ele já pagou dentro do contrato e também a ter um abatimento pelas parcelas que ainda vão se vencer daquele contrato, dentro do valor das respectivas tarifas que forem consideradas abusivas. Esse tema é um tema importantíssimo do ponto de vista financeiro. Para se ter uma ideia, recentemente um dos grandes bancos que atuam no Brasil firmou um termo de compromisso com o Banco Central, prometendo a devolver aos seus clientes em torno de 18 milhões de reais em tarifas abusivas. E o mesmo banco já tinha reconhecido que voluntariamente, antes desse acordo, já tinha devolvido mais de 57 milhões aos seus clientes por esse mesmo motivo. Tá, mas e o que isso importa para você que está assistindo esse vídeo agora? Atualmente, muitas pessoas estão com dificuldades de pagar suas contas e a única saída parece ser não pagar alguma delas. Porém, discutir essas tarifas abusivas pode representar uma saída muito boa nesse período de crise, por normalmente elas representarem um valor considerável no contrato. Por exemplo, o decreto federal que instituiu a situação de calamidade no Brasil por conta do Covid-19 é de março desse ano, portanto, em torno de 3 meses aí. Muitas pessoas perderam o emprego, não conseguiram pagar suas contas, agora estão sendo cobradas e têm risco de perder o que adquiriram com o auxílio financeiro desses bancos e financeiras. Essas tarifas abusivas facilmente chegam aí a R$1.000, R$1.500 em média em cada contrato, considerando-se também a correção monetária e os juros que o consumidor tem direito a receber pelo que ele já pagou e ainda o abatimento que ele tem direito pelas parcelas que vão vencer no contrato, porque essa situação ela abarca o contrato inteiro, tanto as parcelas que o consumidor já pagou, quanto as que estão para vencer no contrato. E pessoal, eu nem estou falando de situações como juros abusivos, questões muito complexas que levariam anos numa discussão judicial. Estou falando a respeito de situações simples que podem ser resolvidas em pouco tempo, às vezes até de forma amigável, como aconteceu aí, acabei de falar, né? O banco reconheceu mais ou menos aí uns 70 milhões de reais aí devolvidos aos seus clientes. E vejam, uma pessoa que contratou um financiamento ou empréstimo e paga em torno de R$500 numa parcela, se recuperar o valor dessas tarifas abusivas, pode representar o equivalente a mais ou menos 3 meses de pagamentos, 3 meses de parcelas, que pode ser justamente o que o consumidor acabou não cumprindo em razão da pandemia e agora está sofrendo com a cobrança da dívida. Com isso acontece o que se chama de compensação, quando de um lado o banco é credor, mas de outro lado, o consumidor também acaba sendo credor até o limite do valor dessas tarifas abusivas. Com isso, o crédito do consumidor compensa a dívida que ele tem com o banco, o contrato normalmente é retomado como se o consumidor nunca tivesse devendo, cessam as cobranças, o nome do consumidor é retirado do serviço de proteção ao crédito, caso tenha sido colocado. Há uma chance de renegociar a dívida com o banco, porque praticamente zerou a situação de inadimplência no contrato, ou mesmo continuar os pagamentos com a recuperação financeira do consumidor.
Nesse tipo de situação, normalmente os bancos fazem acordo, tá? É uma chance interessante aí de resolver a dívida. Então, se você tem alguma dívida com o banco, paga por algum tipo de contrato bancário, não fique sofrendo pensando que conta que você vai deixar de pagar esse mês. Busque uma consultoria jurídica para verificar se há algo para recuperar sobre essas tarifas abusivas, e isso pode te tranquilizar e até facilitar os seus planos para sair dessa situação pela qual todos nós estamos passando. Bem, por hoje é isso. Agradeço a paciência de todos mais uma vez e devo dizer que a equipe do escritório Rego Barros Advogados Associados está sempre à disposição para solucionar todas as dúvidas a respeito desse tema.